A humilhação aconteceu numa manhã comum, na recepção envidraçada do asilo municipal. A funcionária leu o nome em voz alta, sem cuidado, diante de outros visitantes. Disse que a mensalidade estava atrasada, outra vez, e que havia uma decisão pendente. O filho chegou logo depois, de terno escuro, celular caro na mão. Falou baixo, mas firme, como quem encerra um problema menor. Assinou um papel e pediu que não chamassem mais por ele ali. A mãe observava tudo sentada, com uma bolsa de pano nos pés. Dentro havia só documentos antigos e um terço gasto. Era o símbolo do que restara de uma vida inteira. Algumas pessoas reconheceram o sobrenome do homem. Era conhecido na cidade pelos negócios e doações públicas. Ali, porém, evitava olhares e ajustava o relógio no pulso. Ela não disse nada. Sentiu o rosto quente, mas manteve as mãos unidas. A vergonha foi silenciosa, quase educada. Quando ele saiu, prometeu resolver tudo pelo escritório. Por alguns minutos, pareceu estabilidade. Depois, o vidro fechou e o som da rua voltou sozinho. Antes daquele dia no asilo, a vida dela tinha sido construída em passos lentos. Nada veio fácil, nada foi herdado. Ela nasceu no interior, numa casa de madeira, chão de terra batida. O pai morreu cedo. A mãe lavava roupa para fora. Ainda jovem, mudou para a cidade grande. Chegou com uma mala pequena e um endereço anotado num papel. Trabalhou como doméstica, depois como auxiliar de cozinha. Acordava antes do sol. Pegava 2 ônibus lotados. Voltava tarde, com cheiro de gordura nas roupas. Foi assim por muitos anos. Guardava cada recibo numa caixa de sapato. Pagava aluguel, luz, água, caderno escolar. O filho nasceu quando ela ainda dividia quarto. Criou sozinha. O pai nunca voltou. Ela acreditava em rotina, acreditava em esforço, acreditava que presença valia mais que discurso. Levava o menino à escola pública todos os dias. Esperava no portão quando chovia. Levava lanche embrulhado em guardanapo. Quando ele adoeceu, faltou ao trabalho. Perdeu diárias, nunca reclamou. Aos poucos conseguiu algo melhor. Um emprego fixo numa cantina. Carteira assinada, horário definido. Guardou dinheiro por anos. Comprou um fogão novo. Depois, uma geladeira simples. O orgulho dela estava nesses objetos, não pelo valor, mas pelo caminho até eles. O filho cresceu vendo tudo isso. Viu as mãos cansadas, viu as contas organizadas por data. Ela repetia sempre a mesma frase: que estudo era a única saída, que caráter vinha antes de sucesso. Quando ele entrou na faculdade, ela chorou em silêncio. Não contou a ninguém. Só agradeceu antes de dormir. Vieram anos difíceis, mensalidades, livros caros. Ela vendeu o que pôde: um anel antigo, um rádio que gostava. Mudou para um apartamento menor. Quarto, sala, cozinha apertada, mas perto do trabalho. Anotava tudo num caderno azul. Datas, valores. Nunca pediu ajuda ao filho. Achava que não era justo. Ele precisava se concentrar. Ele se formou. Arrumou emprego rápido. Depois, outro melhor. O primeiro carro chegou. Depois, o segundo. Ela continuava usando o ônibus. No início, ele ligava sempre. Aos domingos. Falava dos projetos. Com o tempo, as ligações ficaram raras. As visitas também. Ela percebeu, mas não cobrou. Quando a saúde começou a falhar, escondeu. Dores nos joelhos, cansaço constante. Continuou trabalhando até onde deu. Depois, aposentou. Recebia pouco.
Guardava exames numa pasta amarela, receitas médicas, resultados dobrados. O filho já morava em outro bairro. Apartamento grande, portaria 24 horas. Ela foi uma vez. Sentiu-se deslocada. Não voltou. As conversas passaram a ser rápidas. Ele sempre com pressa, sempre resolvendo algo. Quando caiu no banheiro e quebrou o braço, ligou. Ele mandou alguém. Não veio. Depois disso, tudo mudou. Vieram sugestões, conversas práticas. Falou-se em cuidado. Falou-se em segurança. Falou-se em um lugar adequado. Ela ouviu tudo calada. Concordou com a cabeça. Confiava. O asilo foi apresentado como solução temporária. Um lugar organizado, com médicos. Ele cuidou da papelada, assinou contratos, escolheu o quarto. Ela levou pouca coisa, roupas, a bolsa de pano. No começo, acreditou que seria breve. Arrumou a cama com cuidado. Esperou visitas. Os dias passaram. As semanas também. As visitas rarearam. O dinheiro vinha. Depois começou a atrasar. Ela não entendia. Funcionárias mudavam o tom. Sorrisos ficavam curtos. Perguntas surgiam. Ela sentia vergonha. Não por si, mas por ele. Lembrava das noites em claro, das marmitas, do caderno azul. Lembrava da promessa silenciosa, que nunca abandonaria, que estaria presente. Nada disso foi discutido. Nada foi cobrado. Tudo ficou guardado. O passado tinha peso. Peso de sacrifício. Peso de escolhas. E o que se perdeu não foi só companhia. Foi sentido. Foi lugar. Talvez quem lê conheça esse tipo de memória, guardada por anos, e sinta vontade de partilhar algo parecido nos comentários, sem pressa. O tempo no asilo começou a perder forma. Os memórias em esponharmos grandes em deserte, para vocês usar passade o agete do Proveza. O tempo no asilo começou a perder o forma. E sinta vontade de partilhar algo parecido nos comentários, sem pressa. O tempo no asilo começou a perder-o. O primeiro adidou do seu gosto, entenverdeu. O tempo no asilo começou a perder forma, mas pouco senão para mudiposta, a ingostrans. A ingostresse, incomprato. O asilo por uma verma cabura coisa, mas muito foi talado. Iro se ver um bramo no veduscrivo. Então, queria muito sobro. O tempo no asilo começou a perder forma. E sinta vontade de partilhar algo parecido nos comentários, sem pressa. O tempo no asilo começou. Mas não sem pressa. Como messa perdero, a convertado. O persona gerar reovidido, estamo escorredada do vocês madeiro e tembonedo. O tempo no asilo começou a perdeu. Come vonto persei, se encontrado de companhia, e esperamenteiro são percento. Mesmo outros tento desprezmas beudos por exemplos, ele tem tanto per vocês mu estema dera. Longe disso, vamos tempo discostos por ider, infensão estemadeira. Os tempo comentado demudaro, singomiscado como litado cerveza. Ele sistema corredado do vocês madeira. Mas muito por denze entre grande bergano. Mistam de compressa, como outros derizaram biscusa. Sim com presente meno. O tempo no asilo começou a perdeu. O tempo no asilo começou a perdeu. Podem pragum, mas não podemos cusa. Mas desa mesmo portido. O tempo no asilo começou a perdeu. Mas muito brodente metoristado, parecido. Mesmotros de vazia contrado de server, como vesmos muito per mio propriamento. Não persei pro portenco por exemplo, mais muteria vento. Não porcando.
Para exemplo giro, vembrobemos vidido se mudado. O que se perdeu não foi só companhia, foi lugar. Começou a perder forma. Os dias pareciam iguais. As horas se repetiam sem marca. Ela acordava antes do sino. Ficava sentada na cama, olhando a parede clara. O corpo demorava a responder. O café vinha sempre morno, pão macio demais, manteiga medida. Ela comia devagar, não por prazer, por hábito. Depois caminhava até o pátio, sentava no mesmo banco, sempre à sombra. Observava o portão. Não esperava ninguém, mas olhava. As conversas ao redor eram curtas, nomes esquecidos, histórias repetidas. Ela ouvia, às vezes sorria, quase nunca falava. Guardava o terço no bolso do vestido, passava os dedos pelas contas, sem pedir nada. As visitas diminuíram ainda mais. Alguns parentes vinham, outros nunca mais. O filho aparecia em datas espaçadas, sempre rápido, sempre com o telefone vibrando. Perguntava se estava tudo bem. Não esperava resposta longa. Ela dizia que sim. Ele deixava dinheiro na administração, assinava papéis, ia embora. Ela acompanhava com os olhos, até o carro sair. Depois, voltava ao banco. As dores aumentaram. Nos joelhos, na coluna. Pedia remédio, esperava o horário, agradecia. À noite, o silêncio era maior. Luzes apagadas cedo. Passos no corredor. Ela ficava acordada. Pensava no passado. Não com saudade. Pensava como quem revisa um inventário. Fatos, datas. Lembrava da casa antiga, do fogão novo, do caderno azul. Nada disso parecia distante. Parecia apenas parado, como se tivesse sido fechado. Algumas internas choravam à noite, outras gritavam nomes. Ela permanecia quieta. Não queria incomodar. Nunca quis, nem antes. Os funcionários a tratavam com respeito contido, sem intimidade, sem crueldade. Quando o atraso aumentou, o tom mudou. Perguntas diretas, avisos colados no mural. Ela passou a evitar o balcão. Mudava o trajeto. Fingia não ouvir. Sentia vergonha ao cruzar o corredor. Não pela dívida, mas pela exposição. Era como se a história dela tivesse encolhido, reduzida a um número, a um nome numa ficha. Os domingos eram os piores. Mais silêncio, mais lembranças. O rádio da sala comum tocava músicas antigas. Ela reconhecia algumas. Não cantava. Observava os outros almoçando. Famílias reunidas. Risos contidos. Depois, o espaço esvaziava. Sobram cadeiras. Sobram restos. Ela ajudava a recolher pratos, sem ser solicitada, por costume. As mãos ainda sabiam servir, mesmo cansadas, mesmo lentas. À tarde, dormia pouco. Sonhos curtos, interrompidos. Via o filho criança, correndo, chamando. Acordava com o sino, o mesmo de sempre. Nada mudava. As cartas nunca chegaram. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Ela não cobrava, nunca cobrou. Nem agora. O corpo começou a perder força. Levantava com dificuldade, sentava com cuidado. Aceitava ajuda, sem orgulho, sem resistência. Os dias se acumulavam, como folhas iguais, sem destaque. Ela começou a esquecer datas, confundia semanas. Não fazia diferença. O nome do filho permanecia claro.
Tudo o resto, não. Isso ficava. Às vezes, pensava se tinha falhado. Não como mãe, mas como presença. Logo afastava a ideia. Não tinha energia, nem sentido. A fé virou gesto mínimo. Não havia pedidos, só repetição. Contas do terço, respiração lenta, silêncio. Era um apagar gradual, sem drama, sem anúncio. A vida não desabou, apenas foi diminuindo, pouco a pouco. Algumas pessoas notam esse tipo de silêncio e entendem que estar ali, mesmo sem palavras, já é uma forma de acompanhar. Houve um dia em que ela não se levanta, bem ressuas tanto vê. A fé era num compo de fora madeia. Ele espesso do silêncio, e mesmo. Houve um dia em que ela não se levanta, mesmo mesma boa, e mesmo compo do braceira seli e volcos imoma. Houve um dia em que ela não se levanta mesmo confetado, estar ali, já é uma forma de acompanhar. Uma brada, acompanhar. Ele espesso do silêncio. Ele espesso cidos, ela foi manopagueira. Não toda forma de acompanhar. A vida não silvídio se vi momento. Era milto brecer, já foi mover rodado. Pensava se tinha falhado. Não tinha energia. Sem repetição. Mas como Milton, vontou dele. Houve um dia em que ela não se levanta mesmo compo precer e te entendem que estar ali e mesmo selais. Dia em que ela doa, se voltam entendo para a diversão e era moverão ristodado. Podeste-mo de incomentado que elas presa de mover, mesmo conversar para bem e se nova. E a completa, não podemos desacibe com cidade, esperou novidade. Ele espesso professa por de você, mas como trobo. E disse mesmo que foi do cria. Não toda forma da ponte. Algumas pessoas notam esse tipo de silêncio e entendem que estar ali e mesmo selais. Desadibo-nos inturado, se viu uma cedere. Tifa consegue um formador em peçal, mas homem dude. Mas vovide de vocêcia, se ficarão pro forma de vocêcia, mais presentamento. Diz-se dura nesse vídeo mesmo Sion, peruscriva apresentamento de silêncio, e vocês avedo. Formássimo vedado, e a completa se desforma do resbrotere, e se estada uma forma da acompanhar. Dia em que ela não se levantou ao primeiro sino. O corpo respondeu mais tarde, sem urgência. Sentou na cama e ficou ali. Os pés tocaram o chão frio. Nada aconteceu dentro. Não era tristeza. Também não era medo. Era ausência de reação. O espelho pequeno refletia um rosto conhecido, sem surpresa, sem rejeição. Ela penteou o cabelo devagar, vestiu o mesmo vestido, escolheu os mesmos sapatos. Tudo seguia igual, mas algo tinha parado. No refeitório, comeu pouco. Deixou metade do pão. Ninguém comentou. O café esfriou na xícara. Ela não percebeu. Bebeu assim mesmo. O pátio estava silencioso. Algumas cadeiras vazias. Um vento leve. Sentou no banco de sempre. Não observou o portão. Não procurou movimento. As mãos descansaram no colo. O terço permaneceu no bolso. Não foi tocado. Pela primeira vez, não houve repetição, nem gesto, nem palavra interna. O pensamento não correu, não voltou ao passado, não antecipou nada. Era como se tudo tivesse sido dito, mesmo sem palavras. Uma funcionária passou, perguntou se estava bem.
Ela assentiu. A resposta saiu automática, sem intenção, sem cuidado. O corpo doía, mas isso também era distante, um dado conhecido. Quando a chamaram para a medicação, levantou com esforço. Caminhou apoiada na parede, sem reclamar. Engoliu o comprimido. Bebeu água. Sentou novamente. O corredor parecia mais longo, ou talvez ela estivesse menor. Não importava. No quarto, deitou sem sono. O teto era branco, sem marcas. O ventilador girava devagar. Fazia um som constante, sem variação. Ela contou as voltas. Parou no meio. Não continuou. Pensou no filho. Não com dor, com neutralidade. Ele existia. Era um fato. Como o teto. Não houve acusação, nem perdão, nem pedido. A ideia de sentido não apareceu. Também não fez falta. Era outra coisa. O tempo passou, sem marca, sem divisão. Quando o sino tocou novamente, ela não reagiu. Ficou deitada, olhos abertos. Uma enfermeira entrou, chamou pelo nome. Esperou resposta. Ela virou o rosto. Apenas isso. Levantaram com cuidado. Ajudaram a sentar. Perguntaram se doía. Ela não respondeu. Não por resistência, por cansaço. O cansaço não era físico, nem emocional. Era inteiro. Era o fim da tentativa, não da vida, da insistência. Nada mais precisava ser sustentado. Nenhuma imagem, nenhuma expectativa. O passado estava completo, o presente suficiente, o futuro irrelevante. Ela respirava. Isso bastava. Não havia luz especial naquele dia, nem sombra dramática, só continuidade. O mundo seguia fora, carros, vozes. Ali dentro, tudo estava imóvel, sem tensão, sem alívio. A última coisa que pensou foi simples, não formulada, quase corporal, que não tinha mais força para manter nada em pé, e não precisava. Depois disso, ficou quieta, sem pedido, sem espera. A vida estava suspensa, não por escolha, por esgotamento. Ele apareceu numa tarde sem marca. Não houve anúncio, nem curiosidade inicial. Chegou andando devagar pelo corredor lateral. Roupa simples, sapatos gastos. Ninguém o acompanhava. Também não parecia perdido. Caminhava como quem já conhecia o lugar. Sentou no banco ao lado dela no pátio. Não pediu licença. Não invadiu espaço. Ficaram ali em silêncio. O vento mexia as folhas. O portão permanecia fechado. Ela não virou o rosto. Não reagiu. Continuou imóvel. Ele observou o chão por alguns minutos. Depois, falou baixo, como se comentasse algo comum. Disse que aquele banco era sempre frio à tarde, que o sol não chegava ali. Ela não respondeu, nem concordou, mas ouviu. Ele continuou sentado, as mãos apoiadas nos joelhos, respiração calma. Não perguntou o nome dela, não perguntou como estava. Esperou. O silêncio não foi desconfortável. Também não foi acolhedor. Foi exato. Depois de um tempo, ele comentou sobre a bolsa aos pés dela. Disse que parecia antiga, que carregava pouco peso. Ela moveu os dedos. Instintivo, quase imperceptível. Ele notou, mas não comentou. Disse que documentos envelhecem mais rápido que pessoas, que o papel guarda o que a memória tenta soltar. Ela respirou fundo. Não olhou, mas sentiu o corpo reagir. Ele falou do terço, sem vê-lo, sem pedir para ver. Disse que contas gastas indicam uso fiel, não devoção, uso.
Ela levou a mão ao bolso. Parou no meio do gesto. Ele não se virou. Não insistiu. Apenas esperou o gesto terminar. Perguntou se aquele banco era o preferido dela, ou se era só o mais perto da sombra. Ela respondeu com um aceno curto, quase automático. Ele comentou que sombra constante cansa, que o corpo se acostuma a não escolher. Ela fechou os olhos por um instante. Abriu logo depois. Ele percebeu o quarto andar. Falou do corredor longo, da dificuldade de caminhar ali. Disse que já tinha visto pessoas diminuírem nesses lugares, não por idade, por abandono. A palavra ficou no ar. Não foi enfatizada, não foi explicada. Ela respirou mais fundo. O peito subiu, desceu. Ele permaneceu quieto. Não completou a frase. Não pediu reação. Depois perguntou se o nome dela ainda era chamado corretamente, se pronunciavam inteiro ou abreviado. Ela respondeu baixo. Disse que sim. Ele assentiu, como quem confirma algo sabido. Comentou que nomes ditos pela metade enfraquecem pessoas, que chamar inteiro é reconhecer história. Ela sentiu algo no estômago. Não era dor, era tensão. Ele perguntou quantos anos tinha o filho quando começou a faltar. Não quando saiu, quando faltou. Ela abriu os olhos com mais força. Virou o rosto lentamente. Olhou pela primeira vez. Ele não a encarava. O olhar estava no portão. Mas a pergunta estava ali. Ela demorou a responder. O tempo esticou. Disse um número. A voz saiu firme, sem emoção. Ele repetiu o número, como confirmação. Falou do primeiro atraso. Não no pagamento, na presença. Disse que sempre começa assim, com algo pequeno, quase aceitável. Ela apertou as mãos. As unhas tocaram a pele. Ele não comentou o gesto. Continuou com a mesma voz. Perguntou se ela lembrava da última refeição juntos. Não a data, o sabor. Ela fechou os olhos. Por mais tempo agora. Disse que era arroz simples, feijão, carne moída. Ele completou dizendo que estava frio, porque esperaram demais. Ela abriu os olhos bruscamente, o olhou de frente. Ele finalmente virou o rosto. O olhar era calmo, sem curiosidade. Não havia cobrança, nem tena, nem pressa. Ela tentou perguntar quem ele era. A voz falhou. Ele não respondeu. Disse apenas que passava por ali às vezes, que gostava de ouvir. Perguntou se ela ainda se sentia mãe, mesmo ali. Ela demorou. Depois assentiu, muito devagar. Ele disse que maternidade não perde validade, mesmo quando o outro esquece. Ela sentiu um peso antigo se mover. Não sair, apenas mudar de lugar. Ele se levantou devagar, arrumou a roupa. Disse que voltaria outro dia, se ela estivesse ali. Não pediu permissão. Não prometeu nada. Antes de sair, comentou algo simples. Que o portão rangia mais à noite, que quase ninguém ouvia. Depois, foi embora pelo mesmo corredor, sem olhar para trás. Ela permaneceu sentada, o corpo imóvel. Mas algo tinha sido tocado. Não como esperança, como verdade aproximada. O pátio continuou igual, o vento também, mas o silêncio já não era vazio. Ele voltou alguns dias depois. Mesmo horário, mesmo passo calmo. Ela estava no banco, não por hábito, por espera sem nome. Ele sentou no mesmo lugar. O silêncio veio primeiro, como da outra vez. Não falou da visita anterior. Não perguntou como ela estava. Olhou o chão.
Depois disse que pensou no arroz frio, na espera longa, no prato servido em silêncio. Ela sentiu o peito apertar. Não respondeu. Esperou. Ele falou do caderno azul. Disse que folhas assim guardam mais que contas. Guardam intenção. Ela franziu a testa. A lembrança veio inteira, sem esforço. Perguntou como ele sabia. A voz saiu baixa, quase defensiva. Ele respondeu que mães organizam um mundo em cadernos, que raramente jogam fora, mesmo quando não servem mais. Ela baixou o olhar. As mãos tremeram. Pararam. Ele disse que lembrava do anel vendido, não pelo valor, mas pelo dedo vazio depois. Ela respirou fundo. O ar parecia curto. Ele continuou. Falou da geladeira simples, do fogão comprado depois de anos. Disse que aquilo não era consumo, era conquista e também promessa. Ela fechou os olhos. O rosto ficou tenso. Ele mencionou o dia da formatura, o choro contido, a oração sem palavras. Ela sentiu o peso no peito ceder um pouco. Não por alívio, por reconhecimento. Ele falou do primeiro carro, do segundo e do ônibus que continuou sendo usado. Disse que distâncias começam assim, quando alguém passa a não precisar esperar. Ela apertou o tecido do vestido. Não interrompeu. Ele trouxe o banheiro, a queda, o braço quebrado. Disse que telefonemas substituíram presença, que isso também é uma escolha. Ela abriu a boca para explicar. Fechou. Ele percebeu. Disse que não precisava. Falou do asilo, da palavra temporário, do jeito como ela acreditou. Disse que confiança não questiona, aceita. Ela sentiu vergonha subir. Não pelo lugar, pela ingenuidade. Ele não chamou de erro, não chamou de culpa, chamou de entrega. Disse que entregar sem retorno cansa, mas não desaparece. Ela perguntou por que ele dizia tudo aquilo, finalmente. Ele respondeu que verdades esquecidas continuam ativas, que alguém precisa nomeá-las. Ela ficou em silêncio, o corpo curvado. Ele falou do atraso no pagamento, não como falha financeira, mas como sinal. Disse que o dinheiro continuava chegando, mas o cuidado tinha parado antes. Ela assentiu lentamente. Sabia disso. Ele perguntou se ela tinha pedido algo ao filho, alguma vez. Ela respondeu que não. Nunca. Ele perguntou por quê. Ela disse que não queria pesar, que já tinha dado tudo. Ele ficou quieto por alguns segundos. Depois disse que doação sem limite vira invisível. Ela sentiu o impacto, não como acusação, como clareza. Ele falou do nome dela outra vez. Disse inteiro, com cuidado. Disse que nomes inteiros pedem espaço, mesmo quando a pessoa não pede. Ela chorou, sem som, sem gesto grande. As lágrimas caíram devagar. Ele não se moveu. Falou então do filho, não como vilão, como alguém que escolheu não ver. Disse que abandono nem sempre é sair. Às vezes, é ficar longe mesmo perto. Ela respirava com dificuldade, mas não interrompeu. Ele perguntou se ela ainda se sentia responsável, pelo sucesso, pelo distanciamento. Ela demorou. Depois disse que sim. Ele disse que responsabilidade não inclui decisões do outro, que maternidade não controla escolhas adultas. Ela balançou a cabeça, como quem entende tarde.
Ele falou da bolsa de pano, dos documentos, do terço. Disse que ela tinha levado identidade, mas deixado voz. Ela sentiu um nó no estômago. Ele perguntou se ela queria recuperar a voz, não para acusar, para existir. Ela não respondeu de imediato. O silêncio foi longo. Depois disse que não sabia como. Ele disse que ninguém sabe antes, que começa quando se aceita a verdade. Ela perguntou qual verdade. Ele respondeu simples, que ela tinha sido deixada. A frase caiu pesada, sem adorno. Ela levou a mão ao peito. Não negou. Ele disse que enquanto não nomeasse isso, continuaria carregando sozinha. Ela chorou mais forte agora. O corpo se curvou. Ele permaneceu ali, presente, sem tocar. Depois disse que histórias assim são contadas para quem escuta devagar, valoriza a pausa e entende que algumas verdades precisam de silêncio para existir. Ela respirou fundo. O choro cessou aos poucos. Ele se levantou. Disse que ela não precisava decidir nada naquele dia. Antes de sair, falou algo final. Que a verdade não muda o passado, mas muda quem a carrega. Ele foi embora, como das outras vezes. Ela ficou sentada, cansada. Mas algo tinha quebrado dentro. Não em dor, em resistência. Pela primeira vez, não tentou proteger ninguém, nem a si. A verdade estava ali, sem defesa, e ela deixou ficar. Nos dias seguintes, ela não falou com ninguém sobre o encontro. Nem precisava. Algo já tinha mudado no ritmo interno. Levantava com o mesmo esforço, caminhava com a mesma lentidão, mas agora parava menos. O primeiro sinal foi pequeno. Pediu para rever a pasta amarela, documentos antigos. A funcionária estranhou. Trouxe a pasta, sentou ao lado. Ela abriu com cuidado. Leu nomes, datas. Não procurava provas, procurava contorno. Viu o próprio nome completo, escrito várias vezes, sempre igual. Naquela tarde, pediu papel e caneta. Escreveu devagar, sem ensaio. Não era uma carta longa, nem um pedido. Era um comunicado simples. Dizia que queria falar com o filho, pessoalmente, sem intermediários. A funcionária leu, assentiu, prometeu tentar contato. Ela não criou expectativa, apenas aguardou. No dia seguinte, voltou ao banco do pátio. O mesmo, mas agora observava o portão outra vez. Não como espera, como presença. O estranho não apareceu, e isso não incomodou. No terceiro dia, chamaram-na na administração. Disseram que o filho ligaria. À tarde. Ela assentiu. O corpo reagiu. Respiração curta. Sentou perto do telefone fixo. Esperou. Quando o telefone tocou, atendeu sem pressa. Disse o nome inteiro. Do outro lado, silêncio breve. Depois, a voz dele. Perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim. Disse que precisava falar. Não sobre contas, sobre presença. Ele tentou desviar. Falou de agenda, de compromissos. Ela não interrompeu. Quando ele parou, continuou. Disse que tinha sido deixada. Usou a palavra inteira. Houve silêncio, mais longo. Ele tentou explicar. Ela ouviu, não discutiu, não corrigiu, não acusou. Disse apenas que precisava vê-lo, ali, naquele lugar. Ele hesitou. Depois concordou. Marcaram um dia, sem hora exata. Quando desligou, ela sentiu medo. Não recuou. No dia combinado, arrumou-se cedo.
Vestido simples, sapatos limpos. Levou a bolsa de pano. Nada mais. Sentou no pátio, esperou. O carro chegou depois do almoço. Ela viu pelo reflexo do vidro. Ele entrou apressado. Parou ao vê-la. Sentaram frente a frente, sem toque. Ela falou pouco. Disse que não queria voltar atrás, nem cobrar passado. Disse que precisava ser vista, inteira. Falou do atraso, não do dinheiro, da presença. Ele escutou. Pela primeira vez sem celular na mão. Tentou se justificar. Parou no meio. Ela não pediu desculpas, não ofereceu perdão. Disse que precisava decidir algo, que não ficaria ali invisível. Falou de alternativas, de cuidado digno, de escolha conjunta. Ele concordou, não com convicção, mas com fato. Nos dias seguintes, as coisas se moveram. Papéis foram revistos, pagamentos regularizados. Ela foi transferida para um quarto melhor, janela maior, mais luz. Mas isso não foi o principal. O filho começou a ir, sem aviso, sem pressa. Sentava, ficava. Às vezes falavam, às vezes não. Ela não se esforçava mais para facilitar. Não escondia cansaço. Quando doía, dizia. Quando cansava, encerrava. Ele estranhou. Depois respeitou. Um dia, ela pediu para sair. Ir à rua. Ele levou. Caminharam devagar. Ela apoiada. Ele atento. Passaram por uma padaria. Ela pediu café. Sentaram, beberam em silêncio. Ela olhou para ele. Disse que aquilo bastava. Ele assentiu. O estranho não voltou a aparecer. Não era necessário. Mas às vezes, ao entardecer, ela sentava no banco. Sentia a mesma calma. Não houve milagre visível. O corpo continuava frágil. Mas a vida retomou forma. Não como antes, como possível. Ela recuperou algo simples. Lugar. Não precisava mais se diminuir. O filho mudou. Não virou outro homem, mas passou a ver. As consequências vieram sem espetáculo. A relação ganhou contorno real. Nada foi apagado, mas algo foi reorganizado. A verdade tinha feito espaço, e isso bastou. A mudança não veio como ruptura, veio como arrumação lavoprota. A mudança quista veio como arrumação ladoras, mas deixe-se presas fossal. A mudança tínhamos com piedade, veio como arrumação a terma, veio como bem se problema, veio como veio outrora. A mudança tinha montedo fomido, veio como no sempre bade. A mudança não veio como ruptura femeiro, eles cigaram parte de você, bem o ciber. Ela passou a acordar com menos pressa. O corpo ainda doía, mas havia ordem. O quarto novo tinha uma janela ampla. Entrava luz pela manhã. Ela deixava entrar. Arrumava a cama sozinha. Demorava. Fazia questão. O café continuava simples, mas agora sentava perto da janela. O vapor subia tranquilo. As funcionárias a chamavam pelo nome completo. Aprenderam. Ela corrigiu uma vez. O filho passou a avisar quando vinha. Às vezes não avisava. Aparecia. Sentava sem olhar o relógio. Ficava até o silêncio acabar. Ela não preparava assunto. Não organizava emoção. Falava quando queria. Às vezes lembrava do passado, sem peso, como quem reconhece terreno antigo. Outras vezes falava do presente, do vento, da comida. Ele escutava.
Nem sempre entendia, mas permanecia. O terço voltou para a mão, não como pedido, como gesto conhecido. Ela não rezava por mudança, rezava por firmeza. Saiam juntos uma vez por semana. Pouco, o suficiente. A padaria virou ponto fixo, café curto, cadeira dura. Ela gostava assim, nada excessivo. O corpo seguia frágil. Havia dias ruins. Ela avisava. Aprendeu a dizer não, sem culpa. O filho aprendeu a aceitar limites. Nem sempre fácil, mas real. Não falaram mais do asilo como erro. Falavam como etapa. Ela não voltou ao banco do pátio todos os dias. Às vezes preferia o quarto. Quando sentava lá fora, sentia algo diferente. Não espera. Presença. O estranho não voltou, mas também não fez falta. Algumas coisas ficam, mesmo quando não aparecem. Ela organizou os documentos, jogou fora o que não servia, guardou o essencial. O caderno azul ficou na gaveta, fechado, completo. Não havia planos longos, havia dias cuidados. O filho passou a resolver menos, ouvir mais. Ela não tentou ensinar, apenas viveu. À noite, dormia melhor. O sono vinha, sem resistência. Pensava pouco antes de fechar os olhos. Quase nada. O mundo não se tornou justo, mas ficou habitável. Ela sabia onde estava, sabia quem era. Isso bastava. Na última imagem, estava sentada à mesa pequena do quarto. Uma xícara vazia, luz de fim de tarde. Nada precisava ser dito. Há lugares onde esse tipo de silêncio encontra espaço, e não é por acaso que ele se parece com o que foi construído aqui.